Olá e seja muito bem-vindo. Hoje, vamos embarcar em uma jornada profunda pela psicologia humana para desvendar um dos tópicos mais discutidos e talvez um dos menos compreendidos da nossa era, o narcisismo. Mas não vamos parar por aí. Iremos além, distinguindo de seus vizinhos sombrios, o sociopata e o psicopata. Nosso objetivo não é apenas definir termos, mas entender como esses traços de personalidade se manifestam, o impacto que causam em relacionamentos e, mais importante, como podemos nos proteger e nos curar. Prepare-se para uma exploração que pode mudar a forma como você enxerga a si mesmo e aos outros. Para começar, o que é, essencialmente, o narcisismo? A chave para entender o narcisismo reside em uma combinação de características. Em primeiro lugar, há uma gritante falta de empatia. A isso, somam-se um forte senso de direito, grandiosidade, arrogância e uma incapacidade quase total de lidar com qualquer tipo de decepção ou crítica. Quando confrontados, a manifestação mais comum é a raiva. Eles também vivem em uma busca crônica por validação e sentem uma profunda inveja dos outros. No entanto, e este é o ponto mais crucial e frequentemente esquecido, tudo isso é construído sobre uma base de profunda, avassaladora insegurança. As pessoas olham para o narcisista e veem charme, confiança, sucesso, inteligência. Mas essas qualidades, por si só, não definem o narcisismo. O que o define é quando essas qualidades são uma fachada para proteger um núcleo interior frágil. Pense nisso como um braço quebrado. O que fazemos? Colocamos um gesso. O gesso é duro, protetor. Ele impede que o osso frágil seja atingido novamente. O narcisista faz o mesmo com sua psique. O interior é tão frágil, tão inseguro, que eles constroem um gesso de grandiosidade e direito. Eu sou o melhor, ninguém é melhor que eu. Por que eu deveria esperar nesta fila? Tudo isso é um mecanismo de proteção. É uma carapaça que eles colocam ao redor de seu interior vulnerável. Qualquer coisa que ameace trincar essa carapaça, como o fim de um relacionamento, ser superado por um colega no trabalho, ver alguém com mais dinheiro ou sucesso, irá acionar uma fúria desproporcional. E é aí que vemos a raiva e o comportamento destrutivo. É importante saber que o narcisismo não é uma coisa só, ele se apresenta de várias formas. Primeiro, temos o narcisista grandioso. Este é o tipo clássico, de livro didático. É a pessoa que te convida para o seu palácio, que se gaba de suas conquistas e espera que você se sinta sortudo por estar em sua presença. Depois, há o narcisista maligno, e este é verdadeiramente perigoso. Eles são malévolos, exploradores, manipuladores. Eles se assemelham a um psicopata, mas há uma diferença crucial que veremos em breve. Talvez o tipo mais confuso seja o narcisista oculto. Eles não parecem narcisistas. Pelo contrário, parecem vítimas. O mundo nunca foi justo comigo, eu nunca tive uma chance de verdade. Eles culpam os outros pelo seu fracasso, dizendo coisas como, ele só teve sucesso porque o pai dele deu dinheiro. Eu teria sido muito melhor. Eles se sentem bons demais para um trabalho comum, esperando que o mundo descubra sua genialidade não reconhecida. Sua grandiosidade não é olhe como sou incrível, mas sim, porque o mundo não consegue ver o quão incrível eu sou. Por fim, existe o que chamamos de narcisista comunitário ou nobre. São pessoas que se dedicam a trabalhos de caridade, que parecem estar salvando o mundo, os animais, a humanidade. Mas fazem isso unicamente pela validação. Publicamente, são heróis. Em particular, porém, nos bastidores, tratam seus parceiros, familiares e funcionários de forma terrível. A empatia deles só existe quando estão no palco, sob os holofotes. O trabalho não é feito pelo propósito, mas pela busca incessante de aplausos.
Muitas vezes, as pessoas se perguntam qual a diferença entre ter traços narcisistas e ter o transtorno de personalidade narcisista. Para que algo seja considerado um transtorno diagnosticável, ele precisa causar um sofrimento significativo à própria pessoa ou um prejuízo claro em sua vida social e profissional. O problema é que muitos narcisistas não sentem que estão sofrendo. Eles acreditam que o problema são os outros. E, do lado de fora, podem parecer bem-sucedidos, com casamentos e famílias perfeitas. É por isso que a maioria das pessoas com traços narcisistas nunca recebe um diagnóstico. A prevalência do transtorno é estimada entre 1 a 5% da população. No entanto, a prevalência de traços narcisistas significativos na cultura moderna é provavelmente muito maior. Agora, vamos mudar de trilho e falar sobre a psicopatia. Aqui, a diferença fundamental é a insegurança. O narcisista é profundamente inseguro. Quando sua máscara cai, quando são expostos, por exemplo, ao serem presos, eles se quebram em vergonha e humilhação. O psicopata, por outro lado, não é inseguro. Eles não têm medo. Não têm ansiedade. São completamente resistentes ao estresse. É por isso que podem ser excelentes cirurgiões, CIOR ou qualquer profissão que exija calma absoluta em momentos de perigo extremo. Nada os perturba. Estudos de imagem cerebral mostram claramente que a psicopatia tem uma base biológica. A característica mais marcante de um psicopata é a total ausência de remorso. Eles podem fingir, mas é uma atuação. Eles não sentem a dor que causam. Um narcisista, em situações extremas, ainda pode sentir alguma culpa ou vergonha. Um psicopata verá a situação apenas como um inconveniente para si mesmo, sem qualquer consideração pelo impacto devastador que teve nos outros. E o sociopata? Este é um termo frequentemente usado de forma intercambiável com psicopata, mas incorretamente. Enquanto o psicopata é visto como calmo, frio e calculista, com uma base mais biológica, acredita-se que o sociopata seja mais um produto do ambiente. Alguém que cresceu em condições de extrema violência, perigo ou privação. Eles tendem a ser mais impulsivos, mais combativos. Você provavelmente encontrará mais sociopatas na prisão do que psicopatas. Um sociopata entra em uma briga de bar. Um psicopata jamais se rebaixaria a isso, ele encontraria uma maneira de destruir lentamente a vida daquela pessoa, talvez sem que ninguém jamais soubesse. Uma distinção crucial que a literatura aponta é que o psicopata, em algum nível, não entende a função das regras. Para ele, a pergunta é: por que eu não posso fazer isso? O sociopata, por outro lado, sabe que não deveria fazer algo errado, mas faz mesmo assim. Entender esses padrões de personalidade é fundamental, especialmente quando se trata de nossos relacionamentos. Muitas pessoas se encontram presas em um ciclo vicioso com parceiros narcisistas, um fenômeno conhecido como vínculo de trauma ou trauma bonding. Esse vínculo é uma conexão quase fisiológica, inquebrável, criada pela alternância entre momentos bons e ruins. Em um relacionamento narcisista, existem dias normais, até mesmo bons, salpicados entre os dias ruins e os dias piores. Essa intermitência mantém as pessoas presas na confusão e na esperança. Elas se apegam aos bons momentos, racionalizando e justificando o comportamento abusivo, sempre na expectativa de que as coisas voltem a ser como eram no início. Pessoas em um vínculo de trauma se sentem isoladas e presas em um pânico constante. A ideia de terminar o relacionamento, mesmo sabendo intelectualmente que ele é tóxico, parece insuportável. É um medo primal de abandono, de não ser bom o suficiente. Quando você pergunta a alguém em um vínculo de trauma o que ama na outra pessoa, muitas vezes há uma pausa. Elas não conseguem articular uma resposta coerente, porque o amor que sentem é, na verdade, uma resposta de pânico e dependência.
É importante notar que nem todo mundo em um relacionamento narcisista está em um vínculo de trauma. Muitos veem a situação com clareza, mas estão presos por razões práticas, filhos, finanças, pressão familiar. Então, como podemos cultivar relacionamentos saudáveis e evitar esses padrões destrutivos? O primeiro passo é a autoeducação. Precisamos aprender a reconhecer os pilares de um relacionamento saudável: mutualidade, reciprocidade, respeito, compaixão e, acima de tudo, segurança psicológica. Segurança psicológica é a sensação de que você pode ser você mesmo, com todas as suas falhas e imperfeições, sem medo de ser rejeitado ou punido. Isso nos leva a um mergulho ainda mais profundo na origem de muitos dos nossos comportamentos disfuncionais: o trauma. Muitos de nossos padrões inconscientes foram adotados na infância como resposta a eventos traumáticos. O renomado médico Gabor Maté oferece uma perspectiva poderosa sobre isso. Ele argumenta que condições como a depressão não são simplesmente doenças biológicas hereditárias. Depressão, em sua essência, significa pressionar para baixo. O que as pessoas deprimidas pressionam para baixo? Suas emoções. E por que fariam isso? Porque, em algum momento de suas vidas, geralmente na infância, expressar suas emoções era perigoso ou inaceitável em seu ambiente. Para pertencer e ser aceito, eles aprenderam a suprimir quem realmente eram. Décadas depois, essa supressão crônica se manifesta como o que diagnosticamos como depressão. Existe uma analogia poderosa que ilustra como lidamos com o trauma. Imagine que alguém começa a derramar água na sua cabeça e a gritar com você. O que você poderia fazer? Você poderia fugir. Poderia lutar de volta, mandando a pessoa parar. Ou, uma opção que muitos de nós esquecemos, poderia pedir ajuda. Agora, o que acontece quando você é uma criança em uma situação traumática? Você não pode fugir. Não pode lutar de volta. E, muitas vezes, não pode pedir ajuda. Nessas condições, o ser humano tende a lidar com a dor de duas maneiras: desenvolve um vício como mecanismo de enfrentamento, ou desenvolve uma condição física, como uma doença autoimune ou até mesmo o câncer. O corpo começa a dizer não por você. Essa conexão entre perda emocional e comportamento é visível em muitas áreas. Pense na desorganização e no acúmulo de objetos. Muitas vezes, pessoas que têm extrema dificuldade em se desfazer de coisas sofreram uma perda emocional severa em algum momento de suas vidas. A dor da perda é tão grande que elas se apegam a objetos físicos como uma forma de preencher o vazio, com medo de perder mais alguma coisa. Uma mulher compartilhou uma história sobre seu casamento de 13 anos. Ela estava prestes a deixar o marido por causa da bagunça que ele acumulava, o que afetava sua saúde. Então, ela ouviu essa conexão entre perda e acúmulo e se lembrou de um fato crucial: a mãe de seu marido havia morrido quando ele tinha apenas 7 anos. Naquele momento, ela percebeu que ele não era alguém que não queria se livrar das coisas, mas alguém que não conseguia. Essa mudança de perspectiva salvou seu casamento. Ela parou de lutar contra ele e começou a trabalhar com ele, dizendo: eu nunca entendi o quão importante tudo isso é para você. Vamos encontrar uma maneira de mantermos suas coisas de um jeito que funcione para nós dois. Ao se sentir ouvido e validado, ele, com o tempo, começou a conseguir se desapegar. Isso nos ensina uma lição fundamental sobre a cura. A cura para o trauma relacional acontece em relacionamentos. A cura acontece em comunidade. Seja em terapia, em grupos de apoio ou em amizades saudáveis, é na conexão com os outros que reparamos nossos modelos internos quebrados sobre o que é um relacionamento. É onde aprendemos que podemos ser vistos, ouvidos e aceitos como somos. Cada um de nós tem o que um psicólogo chamou de condições atmosféricas de vida.
Se você pudesse ver todas as experiências, traumas, alegrias e dores que moldaram uma pessoa, o comportamento dela faria muito mais sentido. A boa notícia é que, como adultos, temos o poder de mudar as condições atmosféricas de nossas próprias vidas. Podemos escolher a que nos expomos, com quem nos relacionamos e que decisões tomamos. Compreender o narcisismo, a psicopatia e o trauma não é um exercício para rotular os outros, mas uma ferramenta para a autoconsciência e autoproteção. É sobre nos dar a permissão de nos afastar de dinâmicas tóxicas, de validar nossas próprias experiências e de buscar ativamente a cura. O conhecimento é o primeiro e mais poderoso passo na jornada para construir uma vida e relacionamentos baseados na autenticidade,